Bom dia a todos. Então, para mim, queria inicialmente agradecer o convite do Evaldo, do Edu e de toda a comissão organizadora e dizer que é um prazer muito grande estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto absolutamente palpitante, que é o conceito e diagnóstico de sepse nos dias de hoje. Meu conflito de interesse, vou fazer uma propaganda aqui, só para quem não conhece. Nós temos esse livro, que conta com a participação de várias das pessoas aqui presentes, e que é principalmente dirigido aos estudantes, aos residentes de infectologia. Então, o que nós vamos cobrir hoje, rapidamente, quer dizer, nós estamos falando de conceito e diagnóstico, principalmente porque houve uma revisão do conceito recente e, importantíssimo, houve uma revisão operacional de como se faz diagnóstico de sepse. E isso, na verdade, representa um caminho que vem nos últimos anos, desde a primeira definição de sepse em 92, até recentemente, em 2016, quando nós tivemos sepsis 3. Para compreender isso, entre uma definição e outra, nós vamos abordar, primeiro, a definição em si, o conceito em si, é um conceito fisiopatológico. Então, nós vamos ver o que muda nessa compreensão, bem rapidinho, de fisiopatologia, para justificar uma mudança conceitual. Logo depois, nós vamos ver os critérios para o reconhecimento e diagnóstico, que é uma parte fundamental do ponto de vista da nossa conduta, que vai ser discutida, e possíveis implicações para a terapêutica. Todos já viram dezenas de vezes esse diapositivo, nunca é demais repetir que é um problema mundial a sepse e que hoje nós estamos aprendendo, não só é um problema que causa uma mortalidade aguda na UTI, no hospital, mas principalmente que leva a sequelas, de forma que muitos dos pacientes têm piora das condições de vida após a alta. No Brasil, só para colocar o dado do SPRED, também do conhecimento de todos, estudo conduzido pela Flávia Machado, UTIs selecionadas aleatoriamente no país, portanto, representa a nossa realidade, e onde se viu que 1/3 dos leitos da nossa terapia intensiva está ocupado por indivíduos com sepse. Presta atenção, 1/3 desses leitos. E se você acompanhar esses indivíduos e ver a sua evolução, nós vamos ver que praticamente metade desses indivíduos morre. Então, o problema é grande. E o problema exige pesquisa, exige interações, exigem atitudes como essa que a SPI toma hoje. Quando a gente fala de números, fica aquela coisa meio longe. Vamos pensar que no cotidiano de cada um de vocês, nós estamos vendo paciente com sepse. Essa é a realidade. E aqui, só para personalizar um pouquinho, uma paciente jovem, desculpe estar em inglês, é que em português não tinha esse efeito bonitinho, mas com 22 anos, chega com aquela queixa de sempre, mal-estar geral, dispneia, tosse há 2 dias, no exame chama a atenção taquicardia, taquipneia, e olha que interessante, essa é a doente que morre de choque séptico mesmo. 3, 4 horas depois, está entubada por insuficiência respiratória e já com vasopressores. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, quadro de choque séptico e onde a nossa intervenção vai ser fundamental no desfecho. Essa paciente sobrevive ou essa paciente não sobrevive. Muito bem. O que está por trás de tudo isso que nós observamos nesse paciente? Como é que nós definimos, Bala, à beira do leito, o que se passa com essa pessoa? Então, o conceito de sepse, número 1, sepse 1, lá em 1992, talvez alguns aqui não tivessem nascido ainda, a gente reconheceu que esse fenômeno que acontece de hipotensão, de disfunção orgânica, ocorria por resposta do hospedeiro à infecção, e essa resposta era predominantemente uma resposta inflamatória. E assim se chamou
sepse como síndrome da resposta inflamatória sistêmica desencadeada por infecção, que persistiu recentemente até agora, 2016. Rapidamente, porque é assim que ainda a gente entende a questão da disfunção orgânica, essa resposta inflamatória leva à formação de trombose, leva à ruptura, né, no endotélio, perda de função de barreira, hipoperfusão, e esse cenário inflamatório vai levar à má oxigenação do tecido e disfunção. Imagine isso no território pulmonar, de um lado o pulmão normal, né, o alvéolo normal, vocês veem que o extravasamento de líquidos, proteínas, células, vai comprometer dramaticamente a ventilação, a troca gasosa desse paciente, e aquela paciente que já apresentava uma lesãozinha respiratória, no dia seguinte, fruto dessa resposta inflamatória que a gente está mencionando para vocês, aqui a lesão inicial, vocês vejam os 2 pulmões totalmente comprometidos e parâmetros aí de relação ventilação-perfusão absolutamente desesperadores. Assim, a gente entendeu já há algum tempo que, na resposta inflamatória, esse aqui é um sumário dessa compreensão, nós temos que o patógeno, né, o foco inicial da infecção, desencadeia uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória acaba levando, principalmente por alterações que acontecem difusamente no endotélio dos diferentes órgãos, à disfunção orgânica, instabilidade hemodinâmica e morte. Vem o sepsis 2, uma década depois, e praticamente assina embaixo de tipo, olha, não está perfeito, mas por enquanto nós não podemos fazer muito melhor do que essa definição anterior já pressupõe. Só que isso aqui é 2003, em 2013, a gente tem de verdade um choque de realidade, aquilo que estava sendo meio empurrado de compreensão do que acontecia na sepse, foi se fazendo premente do ponto de vista de, poxa, vocês precisam considerar aquilo que hoje nós sabemos e que não explica a disfunção orgânica ou a morte dos pacientes pela resposta inflamatória sistêmica. E o que aparece como determinante aqui nesse ano é que, efetivamente, se nós temos aqui na linha vermelha essa resposta inflamatória sistêmica desencadeada pela infecção que leva a essas alterações que eu já mencionei, por outro lado, nós temos concomitante uma resposta compensatória anti-inflamatória que, se predominar no nosso paciente, pode fazer desse paciente até um paciente imunossuprimido. Aquele paciente que, na terapia intensiva, 1 semana, 2 semanas depois, aparece com citomegalovirose, aparece com uma infecção indolente e vem, inclusive, a falecer dessa infecção indolente. Aqui aparecem, então, 2 olhares, né, precedendo a redefinição da sepse, em relação a mecanismo. Uma dessas teorias diz, olha, ok, as 2 coisas acontecem, mas na fase inicial eu tenho o predomínio da resposta inflamatória e o meu doente morre dessas alterações que eu já mencionei. A essa fase se sucede o predomínio da resposta compensatória e o meu paciente está imunossuprimido. E agora esse paciente, de fato, não vai morrer de inflamação, mas morre de infecções persistentes, de imunossupressão ou infecção recorrente. Bom, unanimidade, de forma alguma. Outros estudos mostravam, muito pelo contrário, que essas 2 respostas continuavam caminhando em paralelo, e o que acontecia é que, mesmo nesse modelo, as mortalidades mais tardias eram por catabolismo, disfunção imune e inflamação. Então, está claro aqui para todo mundo que aquele conceito de sepse como síndrome da resposta inflamatória sistêmica já não cabia mais. E aí fica esse negócio, mas é inflamação, é imunossupressão, vamos achar um termo que cabe tudo isso? E aí vem o conceito e fala, pessoal, sepse é
consequência de uma resposta desregulada. E assim agrada gregos e troianos bem em cima do muro. Então, conceitualmente, aqui nós temos duas mudanças muito importantes do ponto de vista do conceito. Primeiro, nós passamos a entender, do ponto de vista de patogênese, que sepse vem de uma resposta do hospedeiro, o desregulado para significar que pode ser inflamatório, pode ser supressão, pode ser hiporregulação, ou seja, um mix bem mais complexo do que a gente admitia. E segundo, e tão ou mais importante, a definição incorpora a disfunção orgânica já no conceito de sepse, e a partir daí a gente deixa de ter sepse, sepse grave, choque séptico, e passa a ter só infecção, sepse e choque séptico, o que é uma coisa muito, muito boa que essa revisão nos trouxe. Aqui eu quero apontar duas questões rápidas em relação ao conceito. Primeiro, uma observação muito particular nossa, de que por trás dessa desregulação está escondido, a nosso ver, uma resposta de adaptação, de imunomodulação, que tem sido, vamos dizer, negligenciada nessas nossas discussões de fisiopatologia. Então, isso aqui é um artigo de revisão que saiu o mês passado, no Brazilian Journal of Medical and Biological Research, e o que nós estamos propondo aqui, na verdade, é que essa célula não é tão boba que ela faz tudo ou nada, mas que ela, à medida que você tem o desenrolar da infecção, ela tenta modular a resposta de forma que ela produz efetivamente menos TNF, menos citocina, apresenta menos antígeno, mas, por outro lado, ela preserva capacidade de fagocitar, de gerar espécies reativas de oxigênio, inclusive do killing antimicrobiano. Se isso representa aquele doente que está saindo de alta, que está saindo da UTI, pode ser o caminho para a homeostasia. Se essa célula estiver no paciente cronicamente enfermo, diabético, que continua na ventilação, essa resposta é insuficiente diante de um desafio de uma nova infecção. Então, acho que é um modelo que me é muito caro. E eu queria trazer 2 ou 3 slides ainda, que aparecem concomitante ou logo após a revisão da definição, no sentido também de compreensão de mecanismo, que é uma questão que sempre nós estamos discutindo, né? Nós colocamos um carinho de sepse em uma síndrome extremamente heterogênea. E dissecar essa heterogeneidade tem sido um desafio muito grande. Aqui, 3 trabalhos publicados entre 2016 e apareceu a semana passada, na verdade, que tentam trabalhar essa heterogeneidade. Aqui, esse grupo inglês, Julian Knight, ela pega, a partir do transcriptoma dos pacientes, sem olhar qual é o desfecho, me fala, você consegue separar esses pacientes em 2 grupos? E, pelo padrão da resposta do hospedeiro, separaram em 2 grupos. Olharam o segmento dos pacientes e vocês vejam que é como se fossem 2 populações diferentes respondendo ao desfecho da sepse e do choque séptico. Muito bonito, né? Da mesma maneira, Tom van der Poel, na Holanda, faz um estudo parecido, agora ele classifica, eles chamam de endotipos, né, endotypes, em 4 grupos, e, de novo, um desses grupos, vocês veem que tem uma mortalidade bastante diferente em relação aos outros. E o terceiro exemplo, saiu no JAMA, acho que semana passada, aquele próprio grupo que fez os critérios de definição, que nós vamos entrar agora do Seymour, ele olha agora o doente do ponto de vista do fenótipo, e ele vê as variáveis que nós vemos, clínicas, fez febre, não fez, elevou transaminase, não elevou, creatinina, e ele também consegue fazer 4 fenotipos, e o que ele nos mostra é que, a partir desses fenotipos, você pode ter evoluções totalmente diferentes conforme você classifica esses indivíduos. Então, do ponto de vista de perspectiva, fica muito interessante pensar que talvez num futuro próximo nós tenhamos ferramentas
para separar dentro de um mesmo conjunto de pacientes subgrupos que vão responder de uma forma totalmente diferente, independente das nossas intervenções. Aqui é o padrão do hospedeiro, é a mesma coorte, tá certo? Muito bom. Na verdade, a partir dessa revisão conceitual, nós tivemos uma grande questão que foi, ok, isso é muito bonito, nós incorporamos mais conhecimento fisiopatológico para a definição, nós tiramos um fator de confusão terrível, que era chamar sepse e sepse grave. Eu sempre falo assim, quando você fala que existe sepse grave, é como se a gente estivesse falando que a sepse não é grave, o que é uma coisa esquisita, né, de abordagem. Só que, como fica para a gente agora reconhecer e operacionalmente identificar esses indivíduos? Então, na revisão desse conceito, né, aqui de 2016, aqui tem o conceito que eu já mencionei para vocês, sepse como disfunção orgânica manifestada por resposta desregulada, e o choque séptico, conceitualmente, também como um subgrupo onde você vai ter alteração celular e metabólica profunda substancialmente para elevar a mortalidade. Isso aí está bonito, mas como é que eu faço isso na beira do leito, né? Então, a gente tem algumas definições operacionais, onde nós vamos ver que, na sepse, entra o score do SOFA, como um proxy da disfunção orgânica, e no choque séptico entram a necessidade de vasopressor e presença de lactato. Então, aqui eu não vou entrar em detalhe, mas esse é o score do SOFA. Então, a princípio, nós temos que ter um score de 2 ou um aumento de 2 para quem já tinha disfunção anterior. Bom, esquematicamente, para facilitar, essa seria o esqueminha para a gente fazer o diagnóstico na beira de leito. Isso tem até uma animação no próprio site do JAMA, né, de lá que eu tirei. Então, aqui eu estou definindo a sepse, e para o indivíduo que está na enfermaria, que está fora do ambiente de UTI, onde nós, clínicos e médicos, estamos menos familiarizados com esse score do SOFA, propuseram o Quick SOFA, como se fosse, olha, esse é um proxy da disfunção do SOFA, e a intenção aqui é ter o mínimo de recurso de laboratório necessário. Esse Quick SOFA, então, vai se manifestar por hipotensão abaixo de 100, alteração do estado mental e taquipneia. Preencheu 2 desses 3 critérios, é um paciente que, tendo infecção, teria pior prognóstico, e aqui preencheria, então, os critérios para a identificação da sepse fora do nosso ambiente de UTI. Então, pronto-socorro e enfermarias. Então, esse é mais ou menos o algoritmo que se propõe do ponto de vista de identificação desses pacientes, baseado no Quick SOFA e baseado no SOFA no momento que o paciente está na terapia intensiva. Ora, essas definições foram muito bem-vindas, mas trouxeram uma reação, uma discussão, um ruído intenso nesses últimos anos. A primeira questão é, esse negócio que a gente está fazendo campanha, Surviving Sepsis, todo mundo em cima, o ILAS, redução de mortalidade onde tem boa aderência. De repente, eu vou mudar a forma como eu identifico esses pacientes. Eu vou deixar de usar o CIRS como identificação, sinal de alerta do paciente, para substituir pelo Quick SOFA, que eu sei lá se funciona ou não funciona fora dessa população que saiu a definição. 2, poxa, eu vou usar um SOFA maior ou igual a 2 ou qualquer disfunção para eu classificar o indivíduo como tendo sepse? E aí uma coisa estranha, nós antes usávamos na definição anterior lactato para definir disfunção.
lactato sai, não está no SOFA nem no Quick SOFA. Então, a sepse não está marcada pelo lactato. Por outro lado, eu crio a necessidade, a demanda de ter lactato alterado para definir choque séptico. Então, a polêmica aí foi extremamente grande e, imediatamente, a Surviving emite um documento e diz, olha, essa história de não existir sepse grave, ficar só sepse, é muito bem-vinda, mas o resto, mais ou menos, vocês esquecem, nós vamos continuar trabalhando como a gente estava. Ou seja, mantém a identificação pelos mesmos critérios de disfunção orgânica anteriores. Mas aí vale a pena a gente olhar um pouco mais de crítica os resultados, primeiro que geraram a nova definição, e aqueles que agora se acumulam em 2, 3 anos de pós-definição. 2, na verdade, né? Então, aqui, só para chamar a atenção, esse é um paper que acompanha o paper da definição, que o Seymour faz esse tratado estatístico, para mostrar que nos pacientes da terapia intensiva, o SOFA, que está aqui em cinzinha, tem um ótimo desempenho do ponto de vista de mostrar, identificar indivíduos que tenham pior prognóstico. Enquanto, nessa casuística que gerou a definição, o paciente fora da UTI, observem aqui, o Quick SOFA, em laranja, tem um desempenho quase tão bom quanto o LODES, com a simplicidade absurdamente maior. Então, vem daqui a orientação do diagnóstico. Só que isso seria válido em outras populações? Então, esse estudo saiu... Opa! Desculpa, foi? Esse estudo engloba cerca de 180 UTIs na Austrália, 180 mil pacientes, e na UTI praticamente reproduz o desempenho do SOFA maior ou igual a 2 como um dos parâmetros efetivamente que vamos dizer, ilustram o pior prognóstico desses pacientes. Eu estou insistindo em desligar esse negócio. Aqui, então, mas isso é ambiente de UTI. E na emergência? Então, esse é um estudo europeu, 30 centros de emergência, acompanhamento prospectivo de 30 dias, e olha que interessante, na população de emergência, o Quick SOFA com bom desempenho também em relação à mortalidade. Low e Middle Income Countries, né? Nossa grande polêmica. Então, aqui é um trabalho, são 8 ou 9 coortes, principalmente na África, mostrando... Mostrando... o da África não veio? Não, está aqui, espera aí. Primeiro, aqui dados do próprio Hospital das Clínicas, mostrando que as novas definições de sepse e choque séptico discriminavam de uma forma mais robusta o desfecho dos pacientes da UTI do que o critério anterior. E aqui, agora sim, uma coorte com 9 países africanos, novamente mostrando que, olha, parece que essa nova definição traz robustez para esse diagnóstico. Pacificado? Também não. Dados do ILAS têm mostrado, por outro lado, que se você olhar só o Quick SOFA na população fora do ambiente da UTI, nós podemos perder aproximadamente metade dos pacientes que foram incluídos no banco de dados do ILAS. Então, ainda nós estamos numa questão intermediária entre os dados anteriores e a questão do como incorporar o sepsis 3. Ok. E aí, o que fica? Qual a implicação disso para a terapêutica e para a nossa conduta? Então, a primeira coisa que eu queria chamar muita atenção, ecoando até o comentário que foi feito na mesa anterior, é que o guideline ajuda, mas pensem como clínicos.
E aqui, terapêutica de sepse é isso, é antibiótico terapia, controle de foco e tratamento de disfunção orgânica. Nós organizamos guidelines, né, e todos conhecem Surviving Sepsis Campanha, todos esses anos. Chegamos em 2016 e agora 2018, pessoal, tudo é em 1 hora só. E você vai dar antibiótico, vai dar volume, vai usar vasopressor nessa 1 hora. E fica para nós a questão, em qual paciente? Isso acho que vai ficar um pouquinho para a gente discutir daqui a pouco. De qualquer maneira, é importante, isso fica, né, como fazer levantamento, estatística e tal, mas você, na beira do leito, vai entender que, eu vou só chegar aqui no finalzinho, perdão, você vai avaliar o seu paciente clinicamente. E de volta ao nosso paciente, você vê que esse paciente piora, entra em diálise, necessita de associação de vasopressor, mas bem cuidado, beira de leito, vocês lá avaliando o doente no dia a dia, nos 10 próximos dias, ele consegue ter a droga vasoativa desligada, a síndrome de desconforto respiratório resolvido, hemoculturas negativas e alta da UTI. E esse é o desfecho que a gente quer para cada vez um maior número dos nossos pacientes. Então, é importante conhecer, é importante reconhecer e estar comprometido. Esse é meu neto. Obrigado.